Quais são as obras da carne? De acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21, as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Esses são os frutos de uma vida dominada pelo pecado. A carne representa a nossa natureza humana, manchada pelo pecado. Todos sofremos com as tentações que vêm de nossa natureza pecaminosa, porque todos somos pecadores. Mas quem é salvo por Jesus tem uma vida nova dedicada a Deus, não ao pecado, como está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24 ao 25. Lá diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, a natureza humana, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Ou seja, sempre vai haver essa disputa entre o Espírito de Deus, a vontade que Deus quer que a gente exerça, e a natureza humana, a carne, o pecado que mora dentro do nosso ser. Todas essas inclinações nós temos a tendência, pois estamos em uma questão de condição, condicionados ao pecado. Tudo isso que eu citei, imoralidade sexual de vários tipos, todo ser humano tem a tendência a querer e a praticar tais coisas. A impureza, a libertinagem, idolatria, não só na questão religiosa, mas também na questão de idolatrar líderes políticos ou algum tipo de agremiação e etc. Feitiçaria, ódio pelo próximo, discórdias, ciúmes, a ira também, que é um pecado muito evidente nos dias de hoje, egoísmo, ambição também egoísta, também se encontra aqui, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Todo ser humano, mesmo aceitando ainda a Jesus Cristo como Salvador, ainda vai ter essas tendências dentro do seu corpo, do seu ser, porque é uma condição. O pecado, no caso, é a condição desde o pecado original de Adão e Eva. Todo ser humano se encontra dominado por essa doença chamada pecado, a condição de ser um pecador. Querendo ou não, até por pensamento, ele vai pecar. E a natureza humana é nada mais, nada menos, conhecida também como a carne. Agora vamos fazer uma lista das obras da carne. As obras da carne não são apenas aquelas listadas em Gálatas, capítulo 5, versículo 29 e 21, que lemos aqui no início. Esses são apenas alguns exemplos do que acontece quando nós deixamos dominar pelo pecado. Então vamos falar aqui sobre cada tópico. O primeiro é imoralidade sexual, que vem impureza e libertinagem, a contaminação do corpo pela falta do domínio próprio. A idolatria e feitiçaria, a rejeição a Deus leva à abertura pela influência espíritas malignas. Outro também é a questão do ódio, discórdias, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e inveja, que estão sempre na mesma categoria, esses pecados. Os relacionamentos com outras pessoas são contaminados e distorcidos por esses problemas que são pecados. Outra categoria de pecados também da natureza humana é a embriaguez e orgias, também muito praticado nos dias atuais. A falta de moderação leva ao excesso e à humilhação. Como hoje também no cenário que a gente se encontra atual, devido à grande imoralidade que vem crescendo nos últimos tempos, esse também é um dos pecados que muita gente pratica. A embriaguez, ele sempre une com a orgia e outros pecados da área sexual, como a imoralidade, a fornicação, dentre outros. Dentro da lista da imoralidade sexual da natureza humana, o pecado na área da fornicação, adultério, é o que mais tem crescido, e muitos usam o argumento que não está fazendo mal a ninguém. Se você não está praticando homicídio ou furtando algo, não é considerado ou pode ser considerado pecado. Porém, mora um grande engano nesse argumento, pois algumas pessoas mais progressistas ou liberais, humanistas, seculares usam sempre esse argumento, que não está prejudicando o próximo ao praticar pecados sexuais, como a prostituição, por exemplo. Porém, muitas pessoas que praticam a prostituição ou adultério estão fazendo mal ao seu cônjuge ou ao cônjuge de outra pessoa. Ainda que não esteja matando ou roubando algo, está fazendo algo de ruim para a vida emocional também e para a vida conjugal de outra pessoa.
Por exemplo, uma atriz de filme adulto pode não estar praticando homicídio ou furtando alguém, porém, de maneira indireta, acaba contribuindo com o vício de outras pessoas que são pornógrafas, ou também com a questão do adultério, se ela vive do sexo ao dinheiro, a prostituição, ela acaba se envolvendo com pessoas casadas. Não diretamente, ela acaba prejudicando o cônjuge da pessoa, do adúltero, porém, de maneira indireta, acaba também fazendo mal para outras pessoas. Tanto a questão da pessoa que vive na prostituição, que aceita o dinheiro para ter o ato sexual, acaba, no caso, fazendo mal para a pessoa que está pagando o adúltero e para a pessoa que é casada com o adúltero, ainda que de maneira indireta, ou contribuindo para algum tipo de vício na pornografia e etc. Pode ser que não seja um pecado de questão social, civil, não vai ser cometido algum crime e não vai parar na cadeia, porém, é uma questão da moralidade, pois também podemos dividir em questões civílicas, sociais e também morais. Há pecados, há erros que não são civil ou social, porém é na questão moral. E muitas dessas questões morais, pecados morais, não causam a condenação de uma pessoa. Ninguém vai ser preso por praticar algum ato de adultério, etc. Porém, mesmo não sendo algo socialmente reprovado, não quer dizer que não seja moralmente reprovado. A Bíblia diz que quem pratica essas coisas não tem lugar no reino do céu. No entanto, quando uma pessoa se converte, Deus muda a sua natureza e purifica do pecado, como está em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Lá diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Agora tem uma vida nova, guiada pelo Espírito Santo. Então, temos essa questão do Espírito de Deus contra a natureza humana, a luta contra a carne. Não basta evitar uma lista fixa de pecados na luta contra a carne. O crente precisa se encher do fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23, que lá diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, centrando sua vida nas coisas de Deus. Quando nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, ele nos transforma e fortalece para vencermos a tentação e o pecado. Não lutamos sozinhos, mas ainda temos de tomar a atitude de escolher as coisas de Deus, não da carne, como está em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, porém a carne é fraca, ou a natureza humana é fraca. Então sempre vai haver essa luta até o dia da ressurreição do corpo, da morte para a ressurreição para a vida eterna. Vai ter esse duelo da natureza humana contra o Espírito de Deus. A carne contra o que Deus quer que nós façamos e exercemos em nossa vida cristã. Essa luta vai durar devido a essa condição que a gente se encontra do pecado. Então temos que estar cientes que mesmo aceitando Jesus Cristo, entendendo o Evangelho, estudando e mudando até mesmo o comportamento, tendo a mente de Cristo, mesmo assim os desejos da natureza humana ainda vão estar enraizados em nosso ser. Devido a essa condição, a gente sempre vai ter essa tendência e toda essa gama de natureza humana, de obras da carne, impureza e tudo que foi citado aqui vai estar em confronto com o nosso ser, com o que a gente quer, o que a mente quer e o que o corpo quer. Em Jesus podemos resistir à tentação e vencer os desejos da carne. Ainda vamos errar, mas Deus nos dá graça para continuar a lutar contra as obras da natureza humana. E temos a promessa de que um dia, no céu, na vida eterna, seremos completamente livres do poder da natureza humana, devido à transformação do corpo incorrupto, que vai ser do corpo corrupto para o incorrupto. O que tinha corruptibilidade vai se revestir de incorruptibilidade. Então, amados irmãos, espero ter esclarecido esse tema aqui com vocês sobre as obras da carne, da natureza humana e do Espírito de Deus, certo? Vamos fazer também outros vídeos falando especificamente sobre o fruto dos Espíritos, certo? Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like, curte, comenta, compartilha aqui embaixo também e faz uma visita ao nosso canal para assistir os outros vídeos que produzimos aqui no canal, certo?
Então fiquem todos com Deus, o nosso Criador e Salvador Jesus Cristo, e até o próximo vídeo.